Você já ouviu falar no Código de Urnamu? O Urnamu é o primeiro código de leis da civilização humana. Antes mesmo do Código de Hammurabi. Na escola a gente aprende o Código de Hammurabi por cima, assim, que é aquela lei do talhão, né? Olho por olho, dente por dente, né? Um código primitivo, uma justiça muito primitiva, muito bruta, que era olho por olho, dente por dente. Você matou, você morreu. Se você bateu, você vai dar o cara pro outro, dar o soco de volta. Tipo, era uma lei muito primitiva, assim, não era uma lei moderna, uma lei justa como a nossa hoje em dia, né? Era uma lei, assim, muito tosca, não era uma lei elaborada, uma lei sofisticada, igual a nossa lei, principalmente a lei do Brasil, uma lei muito sofisticada, né? A lei que a gente tem. Mas antes mesmo desse Código de Hammurabi aí, foi descoberto um Código de Urnamu. A questão é que esse Código de Urnamu aí, ele não está completo. Tem em torno de apenas de 30 leis, né, que foi decifrado num pedaço de telha, que esses caras aí, na época, não tinha papel, né? Então eles escreveram numa tábua de argila e depois dessa argila fizeram a telha. Então acharam a telha do Código de Urnamu. E o que é esse Código de Urnamu? É que naquela época, era a época das cidades-estados. Não existia antes de qualquer império, antes de qualquer país, antes de qualquer outro tipo de civilização. A civilização era feita em cidades-estados. Então cada cidade tinha o seu rei, que era escolhido de Deus, né, que era uma pessoa divina e sagrada, e aquele rei administrava aquela cidade. E esse Código de Urnamu é o código escrito pelo rei da cidade de Ur. Então o rei de Ur que escreveu o Código de Urnamu há mais de 4.000 anos atrás. Agora dá uma olhada na lei dos caras, velho, como os caras eram primitivos, velho. Meu Deus, esses caras eram muito primitivos. Você veja bem, a primeira lei que os caras botaram lá é a seguinte: se um homem cometer assassinato, ele será morto. E não tinha conversa, matou, morreu. Então, a não ser que tivesse com muita raiva de alguém e soubesse que se matasse aquela pessoa, você ia morrer também e achasse que valesse a pena. Só assim você matar uma pessoa, porque se você fosse um assassino, se matasse alguém, você ia morrer. E não tem, mas o cara não me pagou, matou, morreu. Mas o cara mexeu com a minha mulher, matou, morreu, né? Aí o que acontece? Dá uma olhada da segunda lei, ó. Se um homem cometer roubo, ele terá que devolver 30 vezes o que roubou. 30 vezes o que ele roubou. Esses caras eram muito primitivos, cara. Por isso que Deus livre, ainda bem que nós temos uma lei mais sofisticada, né? Você viu o Fernando Collor de Mello agora essa semana aí, né? Roubou a vida inteira roubando, baita ladrão. Prenderam ele, a justiça finalmente chegou, bateu na porta dele, condenaram o Fernando Collor para ficar preso na mansão que ele construiu com o dinheiro que ele roubou. Então, você veja bem, nossa lei no Brasil, sim, que é uma lei sofisticada, é uma lei moderna, uma lei muito mais civilizada, né? Do que a primeira legislação de 4.000 anos atrás, feita pelo rei de Ur, na cidade de Ur, 4.100 e tantos anos atrás. Nossa lei no Brasil que é sofisticada, né? O Collor não precisou devolver bosta nenhuma, continuou com todos os dinheiros, não só ele, o Aécio Neves. O Aécio Neves nem condenado foi, né? Mas o Paulo Maluf, os prefeitinhos ladrão de Santa Catarina, os catarinenses ficam bravos, né? Mas os prefeitos de Santa Catarina são ladrão, cara. Um monte de prefeitos de Santa Catarina é ladrão. Pode ficar bravo. Os prefeitos de Santa Catarina, a maioria é ladrão. Foi tudo acusado, foi tudo provado e não deu nada para os caras, porque a justiça de Santa Catarina é uma justiça muito sofisticada também, uma justiça muito moderna. Os juízes do Brasil são os juízes muito sofisticados. Pense nos caras sofisticados, né? Então toda aquela galera que roubou dinheiro na pandemia, aquela galera que falsifica remédio. Esses dias eu fiz vídeo de um cara lá de Francisco Beltrão, o cara tava falsificando remédio. Não deu nada pro cara, velho. O cara falsificando remédio, o cara continua com as farmácias abertas, com os imóveis, com tudo. Então o que acontece? Se fosse na cidade de Ur, esses caras iam ter que devolver 30 vezes o valor que eles roubaram. Mas no Brasil não, né? Só que antes deviam os abençoados dizer: não, nós precisamos de ter o Código de Ur de volta. Vamos acabar com a nossa Constituição, vamos acabar com as nossas leis aí e vamos botar o Código de Ur de volta. Não é bem assim também, gente, que tem que ver outras leis aqui do Código de Ur aqui, que também que é em respeito do roubo. Beleza, cara? Isso aí, o Código de Ur de 10-0 na legislação brasileira. Porque no Brasil depende do advogado, né? Vai depender do advogado e depender
da vontade do juiz em apreciar o caso com maior ou menor cuidado. Então no Brasil, né, o juiz sempre presta muito mais atenção para quem tem dinheiro do que para quem não tem dinheiro. Quem não tem dinheiro está sujeito às leis. Quem tem dinheiro é o juiz. O juiz, ele presta atenção e aplica a lei de uma maneira muito mais sofisticada. Mas se veja bem, antes de querer implementar o Código de Urna no Brasil, de querer lutar pela volta do Código de Urna de 4 mil anos atrás, olha essas palhaçadas aqui, ó. Se um escravo se casar com uma pessoa livre, ele deverá entregar o seu filho primogênito ao dono. Justo, né, cara? Se o cara casou, ficou livre, então ele tem que entregar para ressarcir, se ele não tiver dinheiro para pagar o seu valor, né? Se um homem violar o direito de outro e deflorar a esposa virgem de um homem, esse homem será morto. Vai deflorar, estrupador, né? Estrupador, na época lá, não tinha conversa. Estrupou, morreu. Estrupou, não quer morrer, não estrupa. Estrupou, morreu, simples. Se a esposa de um homem seguir outro homem e ele dormir com ela, eles matarão essa mulher. Mas o homem será liberto. Ninguém mandou a mulher ficar seguindo o cara. Aí é porque, na verdade, antigamente, né, a civilização patriarcal, né, então era tudo os homens que se organizavam, os homens que mandavam, os homens que resolviam, era tudo, e as mulheres eram quase que uns objetos na época, né. Ó, se um homem forçar e deflorar a escrava virgem de outro homem, a escrava virgem de outro homem, ele deverá pagar 5 ciclos de prata. Pô, então, se o cara estrupar uma escrava, porque ela é escrava, aí tá vendo? Também é fudido, né? Se um homem estrupar uma filha, uma escrava, virgem de um outro homem, ele deve ter que pagar lá os 5 ciclos de prata. Se um homem se divorciar de sua esposa pela primeira vez, ele deverá pagar 1 mina de prata para a esposa. Se for uma viúva da qual ele se divorcia, ele deverá pagar meia mina de prata. A viúva vale metade, né, cara? Era o jeito que era, né? Se um homem dormir com uma viúva sem contrato de casamento, não precisa pagar nada para a viúva, né? E se um homem for acusado de feitiçaria, ele deverá passar pela prova de água. Se for provado inocente, seu acusador deverá... Tá bom. Tem o código do Ramu, vou deixar aqui embaixo, aqui no primeiro comentário, aqui o código inteiro. Se quiser ler, quiser ver como é que era o código, por curiosidade. Mas a questão é a seguinte, gente, não existe civilização sem leis. A organização social depende de uma legislação forte, de uma legislação que seja cumprida. Se não temos uma legislação que é cumprida, por exemplo, no Brasil, se você for rico, você está imune às leis. Se você for pego roubando, mas se você tiver dinheiro, não dá nada. Se você atropelar pessoas quando você bebe, quando tá bêbado, sai de carro, que nem o Gustavo Gaia, encheu a cara, atropelou as pessoas na rua, tem dinheiro, não dá nada. Então é esse tipo de coisa que a gente precisa se manifestar. A gente não pode deixar do jeito que as coisas vêm vindo. Paulo Maluf roubou a vida inteira, foi condenado quando é velhinho, não pode cumprir pena porque é velhinho. O Collor agora essa semana aí vai ficar preso na sua mansão, degustando vinhos caros, queijinhos raros, na piscina, se quiser ir para a piscina, recebendo a visita que quiser receber, só não vai poder sair da mansão. Tipo, esse tipo de coisa o povo precisa se organizar e a gente precisa dar um paratiqueta, principalmente nesses juízes aí, cara. A gente precisa fazer uma operação lava-toga, a gente precisa fiscalizar. E o juiz que inocentou o Michel Temer, como é que inocentou o Michel Temer? Se passou as provas contra o Temer na televisão, como é que um juiz inocentou o Michel Temer? Começa por aí, como é que fica um juiz, esse juiz que inocentou o Michel Temer, por que esse juiz não é investigado? Esse juiz com certeza absoluta recebeu dinheiro por fora para inocentar um criminoso, porque Michel Temer é criminoso, por quê? Porque passou os crimes do Michel Temer na televisão. O Brasil inteiro viu que o Michel Temer é um criminoso e roubava dinheiro, pegaram o assessor dele com 500 mil reais numa maleta saindo no restaurante. Como que um juiz inocenta Michel Temer? Como que um juiz também inocenta o Aécio Neves? E por que é que ninguém investiga o juiz que inocentou o Michel Temer, que inocentou o Aécio Neves? E que esse juiz agora, esse juiz é o Alexandre de Moraes, né, cara? Como que o Alexandre de Moraes permite que o Fernando Collor fique preso em sua mansão? Como o Alexandre de Moraes permite que o Collor fique preso na mansão? Que bosta é essa? Que justiça lixo é essa, cara?
Como é que a gente vai respeitar o Supremo Tribunal Federal? Não pode ser se é de esquerda ou se é de direita. Mas se você tiver um senso de justiça, você vai saber que, você vai ver que é inacreditável. Inacreditável. Agora essas folias, nossa, já faz 3, 4 anos que estão falando que vão prender Bolsonaro. Vão prender Bolsonaro bosta nenhuma. E se prender o Bolsonaro, ele vai ficar em um dos 111 imóveis que ele comprou com dinheiro vivo. Vai ficar preso na mansão também. Ah, Esquivão querendo pra editar o vídeo e cortar as partes que a gente fala demais, né, gente? Mas só pra terminar o vídeo, amiga, se liga, esse negócio aí da Previdência estão falando também agora, o último assunto é a Previdência, né? Tem irmão do Lula envolvido num dos sindicatos, que tem isso, que tem aquilo, que tem um careca lá que pegaram o careca. Cara, esse careca não vai pra cadeia, ninguém vai ir pra cadeia, esqueça, ninguém vai pra cadeia. Se for, fica um pouquinho, uns 15 dias e já sai. Então ninguém vai ir pra cadeia e todos eles vão ficar com o dinheiro que roubaram. Por quê? Porque roubar vale a pena, porque quando você rouba, você não precisa devolver o dinheiro. Então, só queria deixar esse vídeo para mostrar que a lei mais tosca, a lei mais antiga, da primeira civilização da humanidade, de mais de 4.000 anos atrás, era melhor do que a legislação brasileira. A lei brasileira contra a corrupção é muito fraca. Não chega nem aos pés da primeira lei da história da civilização, do Código de Urnamu. O Código de Urnamu era muito melhor do que a Constituição brasileira. E sem falar nos juízes, né, cara? Porque também não adianta ter as leis se você não tem os juízes para interpretar as leis de uma maneira decente, né? Que nem eu falei, como é que esse cara é inocente, Michel Temer, se as provas passaram na televisão. Aí esse Neves lá, saiu os áudios do Gesley Batista lá, combinando as propinas e coisas. Na televisão, o juiz inocentou os caras, velho. Como é que... E não vai dar nada para esses juízes? Então, aí que tá o pulo do gato, aí que tá o ponto. A gente precisa enxergar esses ratos, a gente precisa armar as ratoeiras para pegar esses ratinhos, essa gente sem raça, essa gente sem vergonha, essa gente cara de pau e que rouba, porque esses juízes aí com certeza não são pobrezinhos. E se alguém fiscalizar, com certeza o patrimônio que eles têm não bate com a renda que eles recebem da justiça. E isso não tem nem o que pesquisar, quer dizer, não tem nem o que investigar. Quer dizer, é só investigar. O investigador pode ir lá bater, né? Quanto é que tem de patrimônio nesse cara aí? O que esse juiz tem de patrimônio e quanto é que esse juiz recebeu na sua vida até hoje? É simples. Só que não fazem por quê? Não interessa. Então, só queria deixar o Código de Urnamu, para quem não conhecia, antes do Código de Hammurabi, antes da lei do talião, de olho por olho, dente por dente, já existia o Código de Urnamu, que era muito melhor e muito mais, vou dizer, sofisticado, era muito mais racional e muito mais justo e muito mais decente do que a justiça brasileira. Agora eu tenho dito, e agora, porra, a justiça brasileira fica no chinelo pro Código de Urnamu, cara. Imagine, olha que vergonha. A justiça brasileira não pode ser comparada, é uma justiça muito mais injusta do que o Código de Urnamu de 4.000 anos atrás. Pelo amor de Deus. Agora tenho dito, e agora eu fui.